Nightmare. Even like a ghost in the Shire, singing like the kids in the choir. Hold it down, can't get up, throwing more fears in the fire. Everything you did backfire, got you racing down to the wire. Hold me now, give it up, and watch the whole damn thing transpire. They coming after me like Blade Runner. They stop me quick just like a true hunter. They wanna slice me up like cucumber, cause they counting down, they got my days numbered. I bet they coming on me quick just like a hot summer. Tryna beat me like a mad drummer. I guess I got on my quicks just like I'm Faye Dunner. Oh my God. Cause I've been waiting for so long, so long, so long, to find somewhere to belong, belong, belong. I can't seem to find my home, my home, my home. Where did we ever go wrong, go wrong, go wrong? Living in a dream, I'll be in my nightmare. Walking in the dark, I'll be in my nightmare. Blowing out the light, I'll be in my nightmare. Living in a dream, I'll be in my nightmare, nightmare. Take my advice, you'll be good for it. Then I settle down slow and I break out my toolkit. But I know you're strong and you can take it. Please make the pressure go away, so I never can feel it. No, no, no. Shake off all the sand and let it run down your neck. Sound check from the Lido deck. We make it back to land and we fall on the floor. Make some moves, fly a pin on the shore. Take one down, pass it around. Give one to your brother, then you break it all down. It seems like sleep is not a good idea. It's a nightmare. I've been waiting for so long, so long, so long, to find somewhere to belong, belong, belong. I can't seem to find my home, my home, my home. Where did we ever go wrong, go wrong, go wrong? Living in a dream, I'll be in my nightmare. Walking in the dark, I'll be in my nightmare. Blowing out the light, I'll be in my nightmare. Living in a dream, I'll be in my nightmare, Continue on, continue on. All you ever wanted was a good lover, someone that you can trust. All you ever wanted was a good lover. All you ever wanted was a good lover with some devotion. All you ever wanted was a good lover. Continue on, continue on.
times, and it messes with my mind. I get my hopes set high, but then I cannot see the light. There are many voices trying to always tell me what to do, but I got it, y'all, and I'm gonna set my own route. It may be hard to do, but I'm gonna make it through. Oh yes, I'm telling the truth that I'm gonna make it through. Trouble may come to the back door, but it ain't welcome here no more. It may be hard to do, but I'm gonna make it. I'm gonna make it through. What I'm telling you, I'm gonna make it through. Ooh. I may climb and climb. It may look like I fell behind, but in due time, I'll be the one who's standing high. Never underestimate a fighter or a fighter's moves, 'cause I got it, y'all. And oh Lord, I'm here to tell you, it may be hard to do, but I'm gonna make it through. Oh yes, I'm telling the truth that I'm gonna make it through. Trouble may come to the back door, but it ain't welcome here no more. It may be hard to do, but I'm gonna make it. I'm gonna make it through. What I'm telling you, I'm gonna make it through. You know I'm telling you, I'm gonna make it through. Oh, freedom, where have you been? I've been looking for you all night long. Oh, mercy, you remember me. I've been listening for you in this old melody. Swing low, make yourself known. Swing low, come on back home. Swing low, let your light shine bright. Swing low, freedom come tonight, yeah. Ooh, justice, where did you run to? You really need to come back, 'cause I've been missing you. And love, sweet love, I could use a hand. No one else can hear me, love, I know you understand. Swing low, make yourself known. Swing low, come on back home. Swing low, let your light shine bright. Swing low, freedom come tonight. Swing low, freedom come tonight. I'm taking my place in line with a long line of people. It's a long time coming, and I never stop believing. Swing low, make yourself known. Swing low, come on back home. Swing low, let your light shine bright. Swing low, freedom come tonight. Swing low,
I wore my heart right out on my sleeve. You tore it apart the second you walked out. Sonar já foi faz muito tempo. Já foi. But every Mas fica aí a time sugestão that you come back on your knees, Eu esqueci o que eu ia falar. Apareceu o senhor André. maybe Ô chefe, você tem a figura do gatinho aí pra te mostrar? and we start going back into the battle. Every night we start Reforça o another convite war. lá, como I sempre, hate esse that link, it's o pessoal harder estava to acessando o outro. remember. O Jefferson tá guardando pra entrar e outros mais. Just give me something I can hold on to, something here for us to prove it isn't over. O som do William estava estourando no meu ouvido aqui. Just give me something I can hold on to. Promise me, I promise you it isn't over. 'Cause it isn't over. Knew from the start it wouldn't go to plan. Running through the dark, you took me by the hand. Now here we are, just trying to understand. I think maybe this time we got a chance, and we try going back into the battle. Every night we start another war. I hate it that it's harder to remember what we're fighting for. Just give me something I can hold on to, something here for us to prove it isn't over. 'Cause it isn't over. Just give me something I can hold on to. Promise me, I promise you it isn't over. 'Cause it isn't over. I need you.
tela olhando aqui, tá? Ficou tudo silencioso. Não estou vendo nada. André, você me ouve? É porque você fez alguma coisa aí que aqui ficou mudo. Ah, tá. Tá bom, é porque você tinha sumido o som aqui. Bom, galera, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui para ver se a gente consegue, se eu consigo falar sem ficar muito tempo parado pensando. E então, vamos começar aqui. O escopo do nosso encontro aqui é tratar de tecnologias de rede para publicação na internet, para a gente poder depois passar a trabalhar em Redes 2 com um projeto de montar um servidor que a gente possa usar para desenvolver nossas atividades e, inclusive, de publicar conteúdos. Então, onde a gente espera chegar hoje, basicamente, é na ideia de conhecer os tipos de hospedagens possíveis e quais as necessidades que a gente precisa suprir para publicar alguma coisa na internet. Ok? Antes de começar a conversa em si, eu vou dar alguns recados aqui. Primeiro, gente, está lá no site, na página do Cefores. Deixa eu ver que ele estava até aqui. Ai, haja paciência. Uma janela. Deixa eu selecionar aqui qual é a janela que eu quero. Acho que é essa aqui. Não é essa. Tá. Não é esta janela. Deixa eu ver aqui porque eu estou... Para variar. Tá bom, já sei qual que é a janela. Por mais que tente, ainda estou tropeçando muito. O líder da criação, essa aqui. Então, gente, só lembrando que a gente tem marcado para o dia 9, terça-feira, se não me engano, né? Às 19 horas, um encontro no live do Cefores. O pessoal tem mandado umas dúvidas, umas curiosidades a respeito de como que vai ficar as nossas atividades com essa pandemia, né? Em breve também eu pretendo fazer uma live, produzir algum material a respeito daquela conversa que eu tive até com o Freud na última reunião sobre redes, que eu falei sobre o Google Class e as restrições, e eu lembro que na conversa eu insisti fortemente que precisava ter uma conta da UFTM para poder acessar o Google Class. Mas depois, mais para frente, inclusive, acho que o Freud até tinha saído porque ele precisava do computador, aí eu me contradisse com razão, certo aí, porque o que precisava, na realidade, era um e-mail do Gmail, não da UFTM. Depois eu vou fazer uma live sobre isso, com correções e atualizações sobre as possibilidades de a gente usar o Google Class. E, finalmente, o pessoal que esteve comigo no dia 28 do mês passado, que o vídeo da reunião eu ainda estou editando ele. Então, por isso que ainda não está disponibilizado para o pessoal ver. Ok? Vamos lá, então. Passar para os nossos assuntos mesmo. Gente, se a gente fizer uma consulta na internet a respeito de
hospedagem de site, a gente vai descobrir que existem várias formas de hospedagem que o pessoal oferece no mercado. Cada um deles tem uma característica específica que vai fornecer uma maior facilidade, um maior poder, maior resiliência, eficiência no funcionamento. Então, tem vários fatores que vão aparecer aí. E, basicamente, se você fizer uma pergunta sobre tipos de hospedagem ou hospedagem de internet, você vai encontrar algumas respostas do Google que trazem alguns sites que falam sobre as melhores formas de você configurar, de você usar a hospedagem de site na internet. Na realidade, a maioria dessas páginas que você vai encontrar, elas estão associadas ou estão ligadas a algum provedor de hospedagem. E aí o que acontece é que o cara puxa a brasa para sua sardinha, né? Invariavelmente eu encontrei isso aqui, tá? Mas eu dei uma fuçadinha e consegui achar algumas coisas que vale a pena a gente considerar aqui. Primeiro, falando do título, tipos de hospedagem. Tá? Então, basicamente, a gente tem 5 tipos básicos de hospedagem que a gente encontra no mercado e que vou começar desde o mais fraquinho até o mais poderoso e normalmente também poderíamos dizer assim, o mais barato até o mais caro, né? Então, o primeiro tipo é a hospedagem de sites, tá? Basicamente, hospedagem de site significa que você tem algum serviço na internet onde você pode montar o seu site e ele fica com uma provável alta disponibilidade para que todo mundo possa ver você. Tá? Tecnicamente, o que significa isso? Significa que o provedor que está te atendendo ele tem lá um sistema de publicação mais ou menos flexível, que ele oferece espaço para você usar dentro desse sistema, né? Mais tecnicamente ainda, isso é o tipo do serviço que usa um servidor compartilhado, né? Normalmente, o acesso a esse serviço, para você que contrata o serviço, é facilitado ou exclusivo por um painel de controle. Tá? Eu separei aqui uma página. Separei aqui uma página que eu vou mostrar para vocês agora, que trata justamente disso. Esse tipo de serviço, gente, ele é tão comum, que hoje nós estamos usando ele nessa nossa reunião. Cadê? Líder da criação de sites. Então tá aqui, gente. Isso aqui a gente vê propaganda toda hora, até na televisão. Você não consegue entrar no YouTube para ver um vídeo sem ver propaganda desse cara aqui, o tal do Wix. Tá? Realmente ele é bem impressionante. Você entra aqui, aí você escolhe o template, você pega os elementos e você arrasta e solta e joga lá dentro, você desenha o seu site do jeito que você quiser. Você pode pegar e configurar ele para rodar com maior eficiência em dispositivos móveis, como celular, né? Eles oferecem serviço para você ter um domínio próprio, né? E publica o troço, tá? O Wix tem versões gratuitas e, obviamente, vai ter versões pagas onde você tem mais recursos, coisa e tal, né? Eu não sei se tudo isso que você encontra aqui nessa tela do Wix de entrada aqui, se vai estar tudo disponível. Vai estar tudo disponível na versão gratuita ou se aqui já é uma amostra de coisas que seriam pagas.
como eu disse, um outro site, uma outra hospedagem de site que a gente conhece e muito é essa aqui, ó, que hoje, inclusive, está sendo usado para transmitir nossa conversa, né? Pois bem, isso aqui o que é? É um sistema de informação, de publicação, que tem certa flexibilidade, mas você não consegue fazer outras coisas além daquilo que ele oferece aqui na caixa de ferramenta dele. Mas é uma hospedagem de site, basicamente. Tanto que tem muita gente, ele se propõe a isso, e tem muita gente que tem feito isso, montando seu site de negócio, de empresa, de venda, né, comercial, em cima do Facebook. Tá? E por último, eu separei aqui a Hostinger, que é um dos, mas não é o único que basicamente oferece, entre uma série de serviços, ela oferece o serviço de hospedagem WordPress. O WordPress é um sistema de publicação de sites que ficou bastante famoso comercialmente, e aí tem um monte de gente que oferece hospedagem de site usando o WordPress. Não é o único. Isso aí, gente, basicamente é um CMS, um Content Management System, sistema de gerenciamento de conteúdo. Tá? Existem vários outros no mercado, livres, pagos e de tudo mais para você poder usar. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de hospedagem que a gente pode encontrar no mercado. Normalmente são os mais baratos esse, tá? Mais barato porque você está simplesmente compartilhando o espaço e o sistema e tudo mais de um servidor, tá? Aí vem o segundo tipo, que é inclusive interessante para aquele aluno hoje que já é mais, como dizer, mais empreendedor e de repente quer ganhar um troquinho e aí ele pode experimentar isso aí, ó, fazer revenda de hospedagem. A revenda de hospedagem, basicamente, é igual a hospedagem de sites, exceto pelo fato que agora você vai hospedar o site dos outros. Normalmente, os sites que oferecem hospedagem de site também oferecem a revenda de hospedagem, né? Você pode chegar lá e fazer uma locação com eles, e eles vão te fornecer um servidor virtual na máquina deles lá, onde você vai pegar e gerenciar e vender o espaço em termos de outros clientes que vão usar aquilo ali. Então, aquele cliente que procura uma hospedagem de site, de repente pode ir para a sua revenda, em vez de ir para o site que está te fornecendo o recurso realmente, né? Basicamente, tecnicamente falando, o que é? Isso aí é o mesmo servidor, só que agora, em vez dele simplesmente te dar uma conta com direito a publicar a sua página no sistema deles, eles te dão uma conta de administrador para você poder criar vários sites lá dentro, né? E aí, nesse caso, que você tinha na hospedagem de site um acesso facilitado ou exclusivo a partir de um painel de controle, ele costuma dar, nessa situação de revenda de hospedagem, a possibilidade de você personalizar o painel de controle para que o que apareça para o seu cliente seja o seu nome e não o nome do provedor que está por trás, certo? Aí a gente vai para o próximo tipo, que é o servidor virtual privado, né, ou VPS. Nesse caso aqui, o que você contrata com o provedor é uma máquina virtual. Eu sei que os professores do Cefores, o William principalmente, adora mexer com máquina virtual, né? Então, provavelmente todos vocês, mesmo do primeiro período, já devem ter feito alguma brincadeira ou visto alguma brincadeira baseada em máquinas virtuais. E aqui o VPS é justamente isso. O nosso provedor tem uma máquina ou um parque de máquinas
de grande poder, onde ele pega e disponibiliza uma máquina virtual para você usar, né? Nesse caso, a administração dessa máquina virtual vai ficar por conta do usuário, do cara que contrata o serviço, né? E, via de regra, o provedor tem lá dentro do sistema dele de backup, ele já faz o backup da sua máquina virtual. Se a sua máquina virtual der algum problema, eles vão lá e restauram. Muitas vezes, bobear, você nem vê isso acontecer, né? Se acontecer, já restaura, você nem viu. Outras vezes, se o negócio for mais brabo, de repente você entra em contato com eles, eles vão lá e restauram para você. Tá? E aí você tem uma quase total liberdade do que é que vai rodar no servidor que você contratou. Tá? Eu digo uma quase total liberdade porque eu não encontrei nenhum provedor de VPS que deixe você escolher toda e qualquer distribuição que você queira instalar. Tá? A maioria deles oferece Linux e oferece Windows. Inclusive, um dos provedores mais famosos mundialmente dessa coisa é a nossa querida Microsoft, através do... Gente, como é que eu vi isso, trouxe ainda há pouco, mas não lembro agora. Azure, né? O Azure, a plataforma Azure da... Isso, ele. A plataforma Azure da Microsoft, para não ficar de fora, eles acabaram tendo que aceitar. Eles fornecem Azure de Windows e de Linux. Que se eles fizessem, fosse bater o pé de só botar o Windows, eles iam perder muito mercado, né? Você quer falar sobre isso, William? Tá. Mas fique à vontade, se você quiser fazer um apêndice aí, tá? Você sabe que da Microsoft eu falo um pouco. Mas vamos lá. Tá, máquina virtual, administração pelo usuário, backup pelo serviço, né? Para quem fornece o serviço, e você tem a quase total liberdade. Por exemplo, eu olhei aqui duas hospedagens que eu estou interessado, e a que tem parece um melhor custo, mas ela, quando você vai olhar, ela só está trabalhando com CentOS. É um bom sistema, uma boa distribuição Linux, mas eu francamente prefiro trabalhar, é mais confortável para mim, que já estou acostumado com alguma coisa. Eduardo Flupo, não faço ideia. Seja bem-vindo, Eduardo, já entrou? Ô Alexandre, a parte de registro a gente vai falar mais para o final do nosso encontro, que é a hora que a gente vai conversar sobre serviços, tá? E aí a gente explica isso. Mas então, por favor, não deixe que eu esqueça. Quando a gente chegar nessa parte, depois que a gente fechar essa parte dos tipos de hospedagem, que a gente for entrar na parte de serviço, tá? Você não me deixe esquecer dessa parte da sua pergunta aqui não, tá? Por favor. O que mais aqui? Onde eu estava? Sim, tá. Mas a outra que eu vi, que é um pouquinho mais cara e que eventualmente os recursos disponíveis em máquina virtual de repente não são tão fantásticos, tão atraentes, mas tem uma vantagem, né? Porque além do Windows, ele oferece, só do Debian, por exemplo, o 8 e o 9. Infelizmente ele não oferece o 10, não. Mas oferece várias outras distribuições Linux para você poder escolher. Então fica fácil você trabalhar com o ambiente que você está mais acostumado, que você se sente mais à vontade de trabalhar. Nesse caso aqui, lembrando que a administração é feita pelo usuário que contrata o serviço, né? Então nesse caso aqui, o que acontece é, você pede para o seu provedor fornecer e colocar lá para você aquele sistema que você escolheu. Aí vamos dizer, eu vou contratar desse cara e coloco lá, peço para ele, põe para mim aí o Debian 9, que é que eu vou trabalhar. Aí ele coloca o Debian 9 e me dá a conta de root. É uma máquina virtual
que eu tenho a conta de root, eu posso mudar a senha, ninguém nunca mais vai poder acessar como root, né? Eles podem fazer backup e tudo mais, provavelmente quando eles têm acesso físico, eles podem bibliotar lá dentro, lógico, mas poder de configurar o sistema agora é exclusivo meu, né? E aí eu vou e coloco lá dentro as linguagens, as ferramentas, tudo mais que eu quiser, que eu achar que é necessário para fazer o serviço que eu estou pretendendo. Tá? Então, por isso é uma quase total liberdade, porque a primeira liberdade básica é meio esquisita. Você não pode escolher exatamente qual a distribuição ou a versão do software que você vai colocar como software básico do seu sistema. Ok? O próximo tipo de hospedagem aí é a tal da hospedagem cloud, né? Hospedagem em nuvem, na nuvem. Basicamente, gente, a hospedagem na nuvem é a mesma coisa que a VPS, com a única diferença que a VPS é uma máquina virtual em um servidor específico, físico, tá lá, né? Que nem a gente pega e cria máquinas virtuais para fazer testes nos sistemas lá no Linux, no Windows lá, do laboratório. Mas no caso da cloud é o seguinte, esse VPS, servidor privado virtual, ele não vai ser colocado e funcionar fixo dentro de uma máquina específica, por mais poderosa que seja. Ele vai rodar numa nuvem. Tá? Então você tem aí provedores de nuvem que tem várias máquinas, eventualmente espalhadas até pelo mundo, e essas máquinas todas acabam formando um grande super, hiper, ultra computador espalhado. E você, quando pega e aloca a hospedagem na cloud, na nuvem, o que você faz é que eles vão criar um VPS para você, só que esse VPS está na nuvem. Tá? Então, por isso eles não chamam de VPS. Tá? Ele não está localizado num único servidor. O grande barato disso é que, em tese, com as mágicas tecnológicas que o provedor de nuvem é capaz, ele consegue garantir que o seu provedor, o seu sistema, o seu serviço, seu host, a sua página, seu site esteja no ar, mesmo que aquele provedor que fica no seu país, as máquinas dele foi detonada. Ou seja, se uma parte cair, a outra parte segura, né? É nuvem. E a outra coisa que eles falam muito nesse tipo de hospedagem, para poder compensar, porque, como eu disse, cada uma dessas que eu estou falando é cada vez mais cara, né? A hospedagem de sites lá atrás, ela tem até a versão gratuita, mas são, assim, é um espaço num sistema de publicação bem menos flexível, com capacidade de tráfego, de armazenamento bem fraquinha, né? E, via de regra, se você olhar na página lá do Wikipedia, que faz comparação, todos eles têm propaganda no site, né? Então você publica no site, você publica a sua página lá, mas vai ter umas propagandas lá. Aliás, vocês lembram que eu mostrei para vocês a página do Facebook, e o Facebook é desse jeito, né? Eu não sei se você pegar e fizer uma assinatura paga do Facebook, se eles vão tirar, mas do que eu conheço normalmente, qualquer coisa que você vê no Facebook sempre tem umas propagandinhas lá aparecendo, né? Nem que seja só deles mesmo. Pois bem, aí a facilidade que eles oferecem para compensar você pagar essa hospedagem cloud, que ela é mais cara do que a do VPS, que já é mais cara do que as outras que a gente viu antes, né? É que você pode redimensionar o serviço on the fly, ou seja, o seu site está rodando e aí de repente seu site é comercial e chega na época eles dão esse exemplo aqui, é o Black Friday. Aí na época do Black Friday você vai ter um movimento muito maior no seu site, então o que você faz? Você vai lá e aumenta
Enquanto o site está rodando, você não precisa parar, você não precisa fazer nada. Você só vai lá e aumenta a capacidade do seu site. Mais espaço de armazenamento, mais capacidade de atendimento, conexões simultâneas, o que for. Aí você coloca lá e durante aquele período que você tem um pico de acesso, você usa aquele serviço. Lógico que você vai pagar, porque você passou por um volume maior, uma faixa maior de utilização. Depois que termina aquilo ali, você vai lá e baixa de novo o requisito da sua alocação e aí você volta a pagar o que você pagava antes, né? Então esse é o principal motivo que eles dão para você fazer uma hospedagem cloud, que é basicamente o VPS, só que espalhado, né? E bem mais caro, tá? Também eles costumam, pela sofisticação deles lá, dar alguma assessoria na parte do sistema operacional que você está usando, tá? Coisa que os outros não costumam dar. Aí depois disso ainda tem mais duas opções, que é o servidor dedicado e o colocation, tá? O servidor dedicado é que, em vez de você estar usando uma máquina virtual ou um serviço dentro de uma máquina, você vai alugar uma máquina física no provedor, né? Então, o Freud, que andou gerindo lá um container que tinha um monte de servidorzinho lá dentro, coisa e tal, papapá, seria pegar uma daquelas gavetas que é um servidor e separar ela para atender uma pessoa só, um cliente só, tá? Então, isso é um servidor dedicado. Olha o Lucas chegando aí. Pois bem, obviamente, como aí você vai estar separando um servidor todo para você, que vai estar consumindo energia, mais um monte de recursos lá, isso aí é um serviço bem mais caro do que tudo que a gente viu até aqui, tá? Aí tem um outro aqui que pode parecer ficar mais barato, mas não necessariamente vai ser mais barato, que é o tal do colocation, né? Ou seja, é uma locação de máquina num CPD, num núcleo de alguém, tá? De outro provedor. Isso aqui, por exemplo, gente, nesses 20 anos que eu estou rodando os meus domínios, que daqui a pouco eu vou falar deles, é um colocation, né? Eu tenho uma máquina que fica lá no laboratório, lá na sala de servidores do meu provedor, tá? A manutenção dessa máquina é minha, essa máquina dá problema, eu tenho que ir lá e consertar ela, coisa e tal, tudo mais, tá? É justamente por conta desse problema que nós vamos entrar já na próxima parte dessa discussão aqui, para a gente poder ter alguma ideia de como que essas coisas podem funcionar, tá? Nos dois casos, esses dois casos aqui tem basicamente os mais altos custos, né? É difícil saber qual que fica mais caro, qual que fica menos caro, porque você aluga um servidor que vai funcionar só para você, enquanto que o outro você vai comprar o seu servidor, a sua máquina, vai montar ela e colocar lá dentro, tá? Eventualmente aí você tem que conversar com o pessoal do seu provedor, que pode ter alguma especificação para colocar a máquina lá dentro, se é uma máquina de rack, se é uma máquina de um servidor que fica numa prateleira, alguma coisa assim, ok? Gente, então esses são os 6 tipos básicos de hospedagem que a gente encontra quando procura na internet, tá? Alguém tem, sem ser a pergunta ainda do serviço que o Alexandre falou aqui, que ele falou sobre a questão do registrar domínio, tá? Alguma pergunta a respeito dessa parte aí, por favor? Parece que não, pelo silêncio tenebroso que fez, o vácuo. Então nós vamos agora passar para uma segunda partezinha aqui, que eu já tinha pré-combinado com os amigos Freud e André,
para falarem sobre suas experiências na parte de publicação e locação de espaços, né? O Freud, como administrador de TI, que eu conheci ele desde sempre nessa função, acho que vai poder ter muita coisa interessante para dizer para a gente. E o Andrezinho, como usuário já experiente de um site de SQL, também vai ter coisas para falar para a gente. E eu mesmo, com o meu projeto que eu vou apresentar para vocês, também tenho algumas ideias para a gente discutir. Ok? Podemos começar por você, Freud, por favor? Boa tarde. É o seguinte, na verdade, o meu depoimento é mais como gestor, como eu sempre fui na área pública, a gente não tinha autonomia para poder hospedar nada fora, né? Até por questões de segurança, questões de legislação interna e lá na casa da UFM e também depois no caso no Hospital da EBSER. Mas existe um projeto, existia até setembro, quando eu estava lá, um projeto interessante, porque vai mesclar um pouquinho aí, professor, com o que foi colocado, de que a gente pudesse começar a trabalhar com as nuvens públicas, privadas e híbridas. O assunto estava caminhando para que se fosse híbrido, né? Colocar ou seja, hospedar um pouco das nossas aplicações internamente e outras talvez pudessem ser colocadas externamente. E isso era uma discussão muito grande que estava começando. A gente estava trabalhando com isso em setembro, como é que ia fazer, como é que não ia fazer e tal. E pelo visto, a coisa não caminhou muito ainda não. Levando em consideração o que nós estamos falando, maiormente no serviço público, nós vamos bater de frente com o que vem agora para maio, era para agosto desse ano e ficou para maio, que é uma coisa que nós precisamos comentar mais para frente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai permitir, isso vai interferir não só no serviço público, mas no usuário como um todo, que tipo de informação nossa pode estar disponível e como é que essa utilização desses dados, essas informações nossas pelas empresas pode ser feita. Então, trazendo para o nosso ambiente, essa questão da gente... Nós tínhamos uma intenção muito grande, enquanto hospital na época, de começar a trabalhar um pouquinho com a nuvem, né? Jogar, porque tudo que nós temos, e vocês puderam acompanhar, todas as nossas hospedagens, todas, eram internas, né? Às vezes, e a maioria delas locais, né? Algumas, sim, estavam em Brasília, mas a grande maioria, 80% do nosso trabalho, era local, e isso interfere muito em questão de você ter uma infraestrutura para manter isso tudo. A infraestrutura física e de pessoal. Isso tudo é dinheiro, é claro. Todos nós éramos funcionários, somos funcionários públicos e já recebemos nosso trabalho e tal, mas independente disso, o investimento que tem que ser feito para manter esses sites e esses serviços nos nossos servidores, ele é muito maior, porque no serviço público a gente sabe que nós temos que seguir uma série de normas para fazer as aquisições e a contratação dos serviços, mesmo até para comprar novos equipamentos, para aumentar o nosso parque tecnológico, demorava um pouco e tinha um custo muito grande. Então, resumindo, era uma intenção, né? A gente só tinha trabalhado, estava estudando muito essa questão de passar para fora, né? Hospedar fora, mas 100% nosso era internamente, dentro da rede nossa, 80% fisicamente conosco e os outros 20% junto à EBSER em Brasília. Então, assim, tem os prós e tem os contras. A gente, para ampliar, é muito difícil, porque eu dependo de, como eu falei, infraestrutura física e humana também, né? De recursos humanos para poder ampliar e manter isso no ar. Então, a gente estava trabalhando e os nossos estudos estavam caminhando, talvez, para uma nuvem híbrida, né? É isso. Obrigado, Freud.
André, você pode nos falar sobre a sua experiência como usuário? Ah, você quer apresentar alguma coisa ou você quer que você apareça? Não, mas ela tá aparecendo, cara. Tá.
Professor, só complementar o que o professor André colocou, era justamente como no hospital os dados são todos muito sigilosos, né? Esse era um dos motivos que a gente tinha uma infraestrutura muito grande implementada internamente, né? Justamente porque a gente não podia depender dos outros e os dados são dados confidenciais, na verdade, né? Então esse era o motivo. E aí sim, é uma infraestrutura muito cara, como o professor André falou. E era muito difícil de manter, mas era muito interessante a manutenção dela. Dava muito trabalho, mas era muito interessante porque a disponibilidade nossa em 6 anos foi de 99,98% do tempo. Obrigado, André. Obrigado, Freud. Eu vou pedir licença aqui para dar uma meio que escapada na, no assunto nosso direto, mas ainda dentro dele, porque tem algumas ideias que a gente tem, e Freud sabe que eu sempre fui muito maluco para ter ideias, então tem algumas ideias que a gente tem que eventualmente elas podem até ser aproveitáveis. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisinha aqui agora. Uma janela. Cadê? Sem título, tá aqui, ok. Aparecendo ali. Venha, chegou aqui a janela. Fiz esse desenhozinho aqui agora, só para a gente poder dar uma analisada, uma ideia maluca que eu tinha na época que trabalhava lá no setor de rede, coisa e tal, e outras ocasiões também. Eu estou representando aqui em azul escuro a informação, o sistema corporativo. No caso aqui, o sistema lá que o Freud estava gerenciando. Só que aqui tem uma discussão, gente, muito séria, que eu lembro que o Freud também participou disso e também, em determinado instante, defendeu isso com bastante veemência pela importância que são as informações, muitas vezes elas são críticas, né? Por exemplo, informação de saúde de paciente, informação financeira dos funcionários, a informação financeira da empresa que compra e vende, tudo isso, tem um monte de coisa aí, gente, que é difícil você pegar. Francamente, você não pode pensar assim, não, eu vou colocar toda a minha plataforma, toda a minha base de informação na mão de terceiro. Tá? Por mais que o contrato seja bonitinho, coisa e tal, mas é um troço complicado, o negócio está solto lá, não está na sua mão, está na mão de outros, ou está compartilhado com outros. Né? Aqui nessa mancha mais clara, eu estou querendo representar a internet. E esse pessoal de cá tem que interagir com esse pessoal de cá. Então a ideia aqui é você ter as informações críticas, os sistemas principais estão aqui, dentro isolado. E aí você coloca uma representação da sua organização na internet, que vai funcionar como uma interface. Basicamente seria o site onde você publica as novidades, né? E também seria o site onde você tem os formulários, o contato, como que o cliente chega até você, né? Porque a gente sabe hoje que muitas vezes a gente tem que ter esse troço na internet, né? Para fazer minha obra lá, eu vivo comprando equipamento, ferramenta, material, né? E aí tem que procurar isso na internet. E os caras têm que vender na internet. Agora, ele vai poder botar o sistema dele todo aqui na internet? Não. Realmente é um perigo e, principalmente, ele está deixando a informação crítica dele disponível para que outros possam chegar lá e, de repente, comprar, alugar, pegar emprestado, né? Então, você faz um canal seguro entre o seu sistema interno e o sistema externo, que é apenas um front-end. Tá? Essa é uma ideia que a gente pode tentar implementar usando esses sistemas de rede que a gente está falando aqui. Né? Bom, então agora eu vou falar da minha experiência e
da minha necessidade, que nos trouxe até essa conversa aqui. Podemos seguir, então? Beleza. Gente, meus filhos eram nascidos já, então isso tinha uns 20 anos, tem aí uns 20 anos, e eu resolvi que eu tinha me apaixonado pela questão de dar aulas, e eu resolvi que eu ia montar um servidor para poder publicar páginas educativas. Tá? E aí eu fui atendendo ao que o Alexandre falou, eu fui na internet, fui na Mednet, na verdade, o pessoal me explicou, me deu algumas dicas, eu pesquisei mais alguma coisa, e aí eu fui no registro.br e registrei um domínio. Na época eu tinha que usar um contrato social, aí eu usei a empresa que eu era sócio com meu irmão, e usei o contrato social da empresa para poder criar um domínio, e aí registrei um domínio.com.br. Hoje, para alguns domínios, você precisa de determinados requisitos específicos, mas eu tenho vários outros domínios que eu criei depois que não são dependentes de um contrato social de empresa comercial. Tá? E aí eu mantive esse site, conversei com o pessoal da minha provedora na época, perguntei se era possível eu colocar uma máquina lá dentro. Eles me fizeram, ou seja, que a gente acabou de ver os tipos de hospedagens, seria o que é o classificado como colocation, né? Eu localizei o meu servidor dentro da estrutura de internet do meu provedor, tá? Mas o equipamento que está lá é meu, né? Sempre foi meu. Então tá bom. Aí eu coloquei esse troço lá. Já aconteceu de chover e dar infiltração pelo telhado e cair água dentro do CPD, parar tudo. Aí eles vão lá, desliga tudo, depois vai, liga de novo e, eventualmente, uma ou duas vezes que aconteceu isso, o cara esqueceu de ligar a minha máquina. Ligou todas as máquinas do CPD e esqueceu da minha. Da outra vez a minha máquina deu um problema, mas ninguém viu. Eu também não estava usando ela muito, não vi, foi meu irmão que usava ela que reclamou, eu fui lá olhar e descobri que a máquina estava parada, já tinha um mês e pouco, tinha queimado a fonte. Aí eu fui e troquei a fonte dela. Teve uma vez que atualizei ela e por aí vai. Né? E nisso correram 20 anos. Nesses 20 anos que correram aí, de repente, eu estou com a máquina há 2 ou 3 anos parada, ela não responde, e eu, por causa de algumas atividades minhas, eu não tinha tempo de ir lá procurar o pessoal da minha provedora para poder pegar a máquina, consertar e pôr ela para funcionar. Ou sequer saber o que é que está acontecendo. Né? O pessoal novo que está na empresa, coisa e tal, e não me reconhece, então eu não posso mais entrar sozinho no CPD deles para mexer na minha máquina, eu tenho que entrar com um funcionário deles. Só que eu chego lá e não encontro nenhum funcionário. Pois bem, então, esse é um problema, como o André falou, né? Você tem que manter o sistema rodando. Eu já fiz, mesmo tendo essa máquina na internet, eu já fiz o seguinte uma vez. Usei um sistema de DIN DNS, DNS dinâmico, que faz a resolução de nomes para IP, e usando a conexão ADSL que eu tinha em casa, eu publiquei serviços, montei um conjunto de servidores na minha casa, no escritório que eu tinha em casa, para poder publicar. Inclusive fiz isso quando eu já trabalhava na UFTM. Uma vez, o Freud deve lembrar que eles estavam para inaugurar o prédio o centro educacional, onde hoje a gente tem a nossa sala de aula, e aí, para poder receber o ministro que vinha olhar, eles foram lá e pegaram não sei se era um roteador, era alguma coisa que fazia a conexão do laboratório onde eu dava aula, e eles pegaram e levaram ele para a sala onde estava sendo montado o laboratório do CEA,
do centro educacional, só para o ministro ver, né? O troço não ia ser usado lá. Mas eles foram lá e desmontaram a sala. Eu entrei para dar aula. E aí, quando eu comecei a dar aula, nenhum computador funcionava, ninguém conseguia acessar nada. Eu queria que os caras pegassem o material lá e não conseguia pegar, né? Até que, de repente, eu estava tentando resolver aqui, resolver ali, de repente olhei para cima e vi que no lugar, em cima do gabinetezinho do switch, onde deveria estar lá o aparelho que fazia a conexão do laboratório, o aparelho não estava. Imagina, eu, do jeito que eu sou educado, né? O Freud sabe o tanto que eu sou educado, o André, o William também, né? Imagina o que eu não fiz dentro da sala de aula e fora com aquilo, né? Mas teve uma vez que eu, usando esse servidor meu em casa, foi o motivo de eu comprar um no-break. Porque eu estava com os alunos na sala de aula e eu pedi para eles fazerem um cadastro num sistema que eu tinha instalado no meu servidor dentro de casa, né? E eu não sei que cargas d'água, a CEMIG deu um pico de energia. Quando ela deu um pico de energia, o que acontece? A máquina sobe, desce e meu banco de dados foi para o chapéu. Corrompeu tudo. E aí o pessoal não conseguia entrar, não conseguia configurar, não conseguia abrir conta, coisa e tal, papapá. Tudo bem, eu segurei as pontas, pensei assim, deu problema lá em casa, né? Então vou ter que depois resolver. Mas eu ainda pude dar aula, graças a Deus, dei aula com outro assunto lá, e depois cheguei em casa, tive que pegar e restaurar o banco de dados, e aí foi que eu resolvi comprar um no-break para poder segurar o meu servidor, né? A partir de então, depois disso, já teve um estouro de transformador lá nessa casa, não na minha casa, mas na frente da casa, que fez um estrago danado no quarteirão inteiro, mas os meus equipamentos continuaram funcionando 100%, não caiu nem nada, né? Graças a Deus. Bom, e aí eu chego na necessidade atual de pegar e voltar frente às necessidades que nós temos hoje na faculdade. A gente já tinha essa necessidade por projeto de trabalho, tanto meu quanto do William e do André. Desculpa, eu não sei se o Freud tinha algum projeto nessa área, mas a gente tinha a necessidade de ter um servidor que as pessoas, vocês, alunos, pudessem acessar a partir de casa, né? Não que a gente queira pegar e publicar páginas fantásticas, não. A maioria do material que a gente pode querer e precisar publicar, na realidade, a gente vai publicar nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, coisa e tal. Mas a gente precisa de algumas coisas, de alguma facilidade para que vocês possam acessar os recursos do laboratório a partir de casa, né? Então a ideia era fazer isso aí. Mas, dado algumas dificuldades da instituição atender essa necessidade, uma possibilidade era eu reativar o projeto meu de ter um site, né, um site voltado para uso na educação. E aí a gente vai partir para a ideia de buscar uma locação para fazer isso. Eu, inclusive, conversando com o André, ele pegou e falou que ele já é usuário lá do SQL Web, não sei se o SQL Web é o nome dele ou se é o nome do serviço que ele usa, né? Mas não é isso exatamente o que a gente quer. O que a gente quer, que eu coloco como meta de trabalho meu principalmente, é ter um servidor que possa ser acessado pela internet, onde a gente possa, do curso, publicar coisas para os alunos e nosso público, além dos alunos, possam acessar, e também que eu possa pegar e oferecer, eu, Freud, o André, o William, todo mundo, possamos oferecer para o aluno fazer atividades de administração remota de serviço e publicação de serviços remotos. Tá? Então, basicamente, eu vou perguntar aqui rapidinho. Gabigol, Alexandre, Eduardo, do que já foi falado, vocês imaginam qual é o tipo de hospedagem que eu preciso? Se vocês puderem responder. Se não, eu aceito a resposta do André, do Freud, do William também. O William já sabe qual que é o tipo, né?
A resposta pode ser pelo chat também, viu? O André, você viu que o Alexandre falou que a Facebook, o livro no Facebook está sem som? Tá bom. Então, Alexandre, você ouviu a resposta aí? O Face não está mudo, não. O Alexandre, uma hospedagem com armazenamento na nuvem, ela seria absolutamente fantástica, né? Mas como eu disse no nossa conversa anterior sobre os tipos, né? A hospedagem na nuvem, ela é basicamente um VPS anabolizado, né? Tomou anabolizante, ficou super poderoso, né? Em vez dela usar um servidor físico parrudão, ela usa uma nuvem de servidores, né? E aí, mas você está certo num ponto, tá? Você está certo num ponto. Basicamente, o que eu quero é um VPS, é um servidor virtual privado, tá? Só que não precisa, para nosso caso aqui, não precisa ser uma hospedagem cloud, porque a hospedagem cloud seria matar a formiga com um bazuca, né? A gente não precisa disso, não. Basicamente, seria um servidor virtual, um VPS, já atenderia a gente aí, tá? Então, basicamente, é isso que eu estou procurando. Agora, tanto uma quanto outra. Se o meu porte, se a minha necessidade é maior e eu vou para hospedagem cloud, ou se é um servidor dedicado, ou se é um colocation, tá? Ou se é apenas um VPS, em todos esses 4 casos, tá? Cada um mais caro do que o outro, eu tenho uma necessidade diferente daquela necessidade dos 2 primeiros casos, hospedagem de sites e revenda de hospedagem. Revenda de hospedagem basicamente desculpe quem gosta de comércio, eu não gosto nem desgosto, sabe? Para mim não é a minha área. Mas a revenda de hospedagem basicamente é o comércio, você comercializa para os seus clientes, né, o serviço do provedor que fornece hospedagem de site, só isso, né? Não é uma questão técnica assim, tá? Mas esses 2 casos aqui, você tem uma infraestrutura toda já oferecida que você vai lá e utiliza ela. Então, o nosso caso é do VPS para cima aqui. E aí, quando eu chego no VPS e vou subindo essa escala, o que é que eu tenho? Eu tenho uma máquina, seja ela virtual ou física, né? Física vai ser um servidor dedicado ao colocation, mas vai ser uma máquina, tá? Que no caso do VPS, Cloud, acho que todos eles basicamente, talvez no servidor dedicado e principalmente no colocation, né? Você pode escolher qual o sistema que você vai colocar, absolutamente, totalmente. Mas no VPS, no Cloud, muito provavelmente você vai ficar na dependência do seu provedor ter um sistema operacional, uma distribuição na versão tal e qual que você está a fim de trabalhar, que você gosta de trabalhar, tá? Mas a partir daí, acima disso, tudo e qualquer coisa, você é que vai gerenciar. Você é que é o Deus da máquina, é o root, é o administrador, certo? E aí você vai ter que fazer com que essa máquina apareça na internet, porque a gente está falando aqui do quê? De locação, hospedagem na internet. Então, nessa altura do acontecimento, nós vamos precisar de colocar uma série de recursos que permita que a nossa máquina faça o que a gente espera que ela faça, nos colocando disponíveis na internet. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pensar em termos de utilidade. Eu preciso de um servidor HTML. Porque um servidor HTML é o que vai permitir que essa minha máquina
forneça para os visitantes uma página, uma imagem de uma página onde eu tenho as informações que o cliente vai procurar no meu servidor, né? Então eu preciso disso aí. Muito provavelmente esse HTML, servidor HTML, vai precisar de oferecer vários recursos para que o meu site possa ser o que a gente conhece hoje, muita gente chama de Web 2, né? Que é aquela web, aquela rede internet que não é só um lugar para você visitar e ver notícias, mas é um local, né, uma plataforma de rede, de internet, que permite você interagir com os fornecedores. Então, Freud está falando lá a questão da EBSER, né? A EBSER tem um monte de serviços internos, mas ela também tem um monte de serviços externos. Os pacientes querem poder pegar o exame, né? Que foi num outro médico, em outro lugar, e precisa buscar uma segunda opinião, aí precisa pegar aquele exame. Então, de repente, isso pode ser feito pela internet, né? Então, tem toda essa negociação aí. Então, o servidor HTML vai ter que ter essa capacidade também. Então, você tem o servidor HTML com linguagens de web, né? Também. Aí tem lá o Java, o PHP, JS, JavaScript, tem um monte de ferramentas para você colocar isso lá dentro. Quando você coloca isso, tem algumas coisas que, de repente, você vai ter que inventar a roda. Tem outras coisas não, tem outras coisas que você vai poder aproveitar, né? Então, você pode usar, por exemplo, algum sistema de gerenciamento de conteúdo, ou, no caso nosso, que é uma escola, um sistema LMS, que nem a gente discutiu na última reunião sobre rede, né? Um sistema de aprendizado remoto pela rede, e por aí vai. Tem um monte de coisa que eu preciso colocar lá. Outra coisa, além dos sistemas que vão usar linguagens para poder tratar as informações que chegam, para fornecer as informações que são pedidas pelas que chegam, eu vou precisar de um banco de dados, né? Então tem lá banco de dados também, CMS, tá aqui. Ok, então eu equipei a minha máquina para a minha máquina poder responder. Eu já consigo imaginar que eu tenho um sistema, computador e programa que me apresenta uma página bem legal, que nem essa que a gente está assistindo essa conversa agora. Pode ser a do Meet, pode ser a do Facebook, sei lá. Pelo visto tem gente que está vendo no Meet e está vendo no Facebook também, né? Beleza, tudo isso faz parte, né? Mas agora eu vou ter que cuidar de uma característicazinha aqui, que nessa faixa, nesse campo de hospedagem, ele já não está disponível, que é aquelas facilidades lá na hospedagem de site ou na revenda de hospedagem. Você tem toda a infraestrutura para que o cliente chegue lá e desenhe a página dele, que nem eu mostrei no Wix lá. Eu não mostrei muita coisa, só mostrei que ele tem lá uma interface que faz as coisas, né? Então você tem lá uma interface que desenha a página de acordo com aquelas características específicas do sistema que é usado, ou Facebook, né? E aí tudo está resolvido, né? No Facebook, você entra no Facebook para achar a página do Evandro, a página do FTM, sei lá, você acha as páginas lá dentro. Tanto é que no Facebook você tem o link para a página, é facebook.com, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui, que eu já digo para vocês rapidinho. Tá aqui. Achei. É aqui, www.facebook.com/UFTMCTIT, né? Então significa que você colocou ali. Você tem o endereço é resolvido
pelo Facebook, porque você, na realidade, você é uma página dentro do site do Facebook, né? Mas aqui, se eu estou falando em VPS e daí para cima, o que eu estou falando é que eu vou montar o meu império, né? Eu não vou simplesmente pegar uma cadeira na sala do Facebook ou do Wix, ou sei lá de quem, tá? O que eu vou fazer é ter o meu site, né, com o meu domínio. Lá eu posso fazer, mandar e desmandar. Então, para eu poder chegar nesse servidor HTML, poder fazer com que o Alexandre Santos chegue no meu servidor HTML, eu vou ter que colocar uma série de serviços de infraestrutura. Então, eu vou ter que ter um DNS. DNS, que é Domain Name Service, que é um serviço que traduz URLs do tipo www.facebook.com, né? Que ele vai pegar isso aqui, deixa eu ver se ele tem isso aqui. Não tem o dig, tudo bem. Então vou trocar isso aqui para ping. Ele vai trocar esse endereço do Facebook para 31.13.74.35, tá? Que esse é o endereço de rede IP da página do servidor Facebook que está me atendendo. Na realidade, o Facebook tem vários servidores, por isso, Freud, que quando eu trabalhava lá no DSIM, eu ficava para morrer que eu não conseguia bloquear o Facebook, porque simplesmente eles têm 300 mil IP e ficam trocando de IP toda hora, né? Além de ter vários outros acessos esquisitos para você chegar lá, né? Então, quando a gente pensava assim, não, tem que tirar o Facebook está atrapalhando o funcionamento do hospital, da universidade, coisa e tal, aí não conseguia tirar por causa disso, né? Ainda mais eu que detesto, apesar de usar pela necessidade, a tal da rede social, tá? Então, voltando aqui, eu tenho um DNS, que é um sistema um serviço que faz a troca da URL para o IP, e dado o IP ele pode também me dizer qual é a URL que está associada a ele, né? Pois bem, esse DNS ele depende de uma série de computadores espalhados no mundo que fazem o papel de servidor de banco de dados. O DNS é um banco de dados, ele não é um banco de dados tipo SQL, mas ele é um banco de dados e ele é um banco de dados distribuído. E aí ele vai pegando desde o top level domain, que é os domínios de alto nível, que são basicamente do começo da internet lá nos Estados Unidos, e aí tem dentro deles lá, tem um dos domínios top level, é o domínio BR, que significa Brasil. Aí no domínio BR, lá esses servidores top level, eles pegam e falam, olha, tem uma máquina lá no Brasil, na FAPESP, que resolve isso, né? Aí eles mandam para a FAPESP. Aí a FAPESP pega tudo que vem pedindo alguma coisa que termina com .br, ele vai lá e resolve. Aí dentro da FAPESP tem uma máquina inicial que recebe a sua requisição, então de repente está lá .com.br, .edu.br, sei lá, alguma coisa .br, ele vai pegar e vai descobrir qual é a máquina que resolve nomes que tem aquele final, alguma coisa .br, tipo .com.br, né? Aí manda para essa máquina. Aí nessa máquina, eventualmente, você vai encontrar lá o servidor da sua empresa, do seu cliente, .com.br, né? E aí esse servidor vai responder qual é a máquina ou serviço que responde por www.minhaempresa.com.br ou blog.minhaempresa.com.br, por aí vai, tá? Então, isso aí é o funcionamento do DNS. Mas tem uma parte do DNS que começou lá no
servidor top-level, e tem uma parte do DNS que está onde? Está na sua máquina. É o seu domínio. É quem responde pela minhaempresa.com.br, né? Que vai dizer quais são os subdomínios que eu tenho ali dentro. O que está no meio? Tá? O que está no meio, no caso, são os computadores da FAPESP. Mais especificamente, Alexandre, do registro.br. Tá? Então, eu vou colocar aqui no chat registro.br. Tá? Essa simples frasezinha, ela é a senha, o caminho, descendo, registro.br. Deixa eu mostrar para você aqui, Alexandre. A janela, selecionar a janela, cadê? Registro.br. Está aqui, permitir. Então, olha aqui. Você queria saber como é que se resolve, como que eu faço para poder registrar um domínio do tipo www.empresadahora.com.br. Bom, .com, você vai ter que registrar isso em algum provedor externo, tá? A GoDaddy, se eu não me engano, que tem representação no Brasil, e várias outras empresas de locação, de hospedagem, aliás, né? Elas fornecem DNS com base internacional. Então, lá você conseguiria registrar www.empresadahora.com. Tá? Aqui na FAPESP, registro.br, né, você só vai conseguir registrar alguma coisa que seja .com.br, ok? Então tá aí, DNS mais registro. Eu preciso disso. Gente, não é que eu estou perdido, não. É simplesmente porque, basicamente, o que é que você precisa para poder gerenciar e publicar o seu sistema, o seu servidor, sua página, seus sites, usando um VPS? Olha, além disso, só o SSH. Tá? O SSH, que é o acesso remoto seguro, né? Antigamente a gente tinha, no começo do Unix, a gente tinha o Telnet, que era simplesmente uma conexão com o terminal de um computador via rede, né? Net é de rede. Só que esse troço, lá atrás, era feito assim, baseado na confiança, que todos eram cientistas e amiguinhos, coisa e tal, não era a internet comercial, e aí esse sistema usava simplesmente uma comunicação não criptografada. Então, quando você fazia o login com o seu nome e sua senha em texto puro. E aí, obviamente, quando começou a aparecer os espertos e os sacanas na rede, o que a gente teve foi que, de repente, as pessoas começaram a invadir contas e sistemas dos outros, porque a senha era fácil de pegar, né? E aí o pessoal criou o SSH, que é uma criptografia forte. Potencialmente ela pode ser quebrada, mas ainda não foi. Dizem que está mais ou menos perto, porque depende de números primos, e parece que a pessoa está conseguindo chegar ao ápice dos números primos, mas eu não sei quanto tempo isso vai demandar, mas basicamente o SSH resolve essa parada aí. Tá? E o dia que o pessoal quebrar a criptografia do SSH, eles vão lá e usam uma outra criptografia mais forte que resiste mais tempo. Tá? Mas aí você faz o SSH para você poder acessar a máquina, para você ter o controle dela. Tá? Então a nossa conversa era basicamente essa que estava programada, né? Deixa eu verificar aqui se tem mais algum itemzinho que eu estou esquecendo. Alguém quer, por favor, completar, falar alguma coisa? Até agora ninguém se manifestou.
Eu não vou me manifestar pela outra página. Não, não é isso aqui não, estou olhando a página errada aqui. Desculpa. Deixa eu ver qual que é a programação de hoje aqui, cadê? Hospedagem, serviço, infraestrutura e aplicação. Ah, tá, é isso aí. Tá? Então, basicamente, você, assim, o principal da infraestrutura é você conseguir resolver o problema de chegarem na sua máquina, tá? Que é o DNS. Gente, eu não estou... Realmente não lembro de nenhuma outra infraestrutura que eu precise. E depois de infraestrutura, o servidor HTML, que vai responder também, né? Então são os dois serviços que você precisa colocar. E aí, em cima do HTML, você coloca as aplicações, né? Aí você usa a linguagem, usa banco de dados, usa CMS que você pode pegar na rede. Ou aquele tal do WordPress, por exemplo, ele é um CMS. O que o Wix fornece, basicamente, também é um CMS, só que específico deles lá, tá? Inclusive, curiosamente, como eu estava, de repente comecei a pesquisar, procurar isso aqui no Google, e aí nas minhas máquinas aqui começou a aparecer como propaganda nos intervalos do YouTube, apareceu uma propaganda de uma tal de Duda, que é um sistema de CMS que se propõe a ser melhor, acabar com o seu sofrimento de usar o WordPress, né? Segundo eles, o WordPress é uma porcaria, e eles estão oferecendo a ferramenta deles. Tá? Bom, gente, eu acho que terminei aqui. Estou à disposição para quem quiser falar alguma coisa, perguntar, tudo mais. Respondi sua pergunta, Alexandre? Ok, Alexandre disse que está tudo certo. Eduardo Flupo sumiu aqui. Não, ele está aqui ainda. O outro é que sumiu, não lembro quem é que estava. Era o Gabigol que estava aqui. Gente, então, da minha parte é isso. Ninguém fala nada. Eu fecho o barraco, bebo minha água e estou à disposição para dar autógrafo e mais palpites. Freud, André, William. Professor Evandro, gostaria de agradecer a excelente abordagem do assunto. Okay. Com certeza enriqueceu bastante a nossa abordagem.